No vídeo de hoje eu vim dar dicas para você ler receitas em inglês ou em outras línguas. Esse vídeo é mais voltado para o inglês, mas você pode usar as dicas que eu vou dar aqui para ler receitas de amigurumis em outras línguas também. Para fazer essa leitura de receitas, você não precisa saber o idioma, não precisa ser fluente, então vou dar dicas assim para quem não sabe mesmo. Eu já li receitas em línguas que eu não sei nenhuma palavra. Uma coisa que eu preciso dizer logo de início é que as primeiras vão ser mais difíceis. Você precisa primeiro desbloquear na sua cabeça aí qualquer coisa que te diga que não dá pra ler receita em inglês porque você não sabe a língua, tá certo? Mas a partir da segunda ou terceira receita que você traduzir, você vai pegando mais prática e vai ficando melhor naquela coisa que você tá fazendo. Outra coisa é que você precisa saber ler receitas em português, porque não adianta você não entender nada de receitas e querer pegar em outra língua pra fazer. Então saiba ler receitas e depois você pode ler em várias outras línguas também, além do português. Inclusive, a estrutura de escrita das receitas em português é bem parecida com as outras línguas. Às vezes tem uma diferença ou outra, mas costuma ser muito parecido. E para começar a traduzir, uma das coisas essenciais que você tem que ter é uma tabela de tradução de pontos. Então, no inglês, por exemplo, SC é single crochet, que é a mesma coisa que ponto baixo. Vai ter diferença entre o inglês britânico e o inglês americano. Então você também tem que estar atento a essas coisas e ter uma tabelinha de tradução das siglas dos pontos. Eu fiz uma tabelinha de tradução dos pontos mais básicos e eu vou deixar o link para download aqui no box de descrição desse vídeo. Mas saiba que lá não vai ter todos os pontos porque existem zilhões e existem vários que eu não conheço e que quando eu não conheço eu vou atrás de pesquisar e eu vou falar já sobre essa pesquisa para vocês. Outra coisa que eu recomendo é que você traduza a receita inteira antes de começar a fazer o bichinho, ao invés de traduzir linha por linha, porque se você já começou a fazer o bichinho, às vezes chega numa parte que você não consegue, aí você fica irritado porque você tá fazendo o bichinho e não tá saindo e tal. Então faz um trabalho de cada vez, traduz a receita inteira, entenda o que a receita tá dizendo, e aí quando você tiver ela em português, aí sim você pode começar a fazer o seu bichinho de forma mais leve e despreocupada. Outra coisa importante é o Google Tradutor. Ele ajuda muito, mas a gente tem que saber usar. Porque as siglas dos pontos em crochê, elas não são traduzíveis, não no Google Tradutor, porque ele traduz palavras completas e não siglas. Então às vezes a gente coloca a receita lá, só copia e cola lá e você vai ter palavras até muito engraçadas que ele vai dar como tradução. Eu aposto que se você tentou, você já encontrou algumas coisas estranhas por lá. Mas, apesar disso, o Google Tradutor é muito útil para traduzir aqueles textos de explicação. Então, onde tiver receita mesmo, você vai traduzir manualmente, porque você vai saber qual é a correspondência, né, qual é a tradução do ponto com essa sua tabelinha. Mas onde tiver texto explicativo sobre como fazer, aonde posicionar os olhos, como fazer a costura, aí sim esses textos corridos você pode copiar e colar lá no Google que ele vai te dar uma tradução mais aproximada do que aquela receita quer dizer com aquele textinho. Uma coisa legal que funciona em inglês e várias outras línguas também, é que apesar de os símbolos e as siglas para os pontos serem diferentes, os números são os mesmos números que a gente já conhece. E em vários países eles também têm o costume, assim como a gente tem, de colocar no final daquela linha da receita uma indicação da quantidade de pontos que tem naquela carreira. E isso ajuda muito a gente a saber se a nossa tradução está correta, se a gente está fazendo do jeito certo. Então usa esses números como guia. Agora, se você se deparar com um ponto que você não conhece, uma sigla que você nunca viu e não tem nas tabelas de tradução que você pesquisou, e você pode pegar o termo ou a sigla do jeitinho que está escrito na receita, copiar, colar no YouTube e escrever crochê do lado, que é crochê igual a gente usa, só que sem o acento e com um T no final, que vai aparecer provavelmente vários vídeos de pessoas executando esse ponto. É muito raro você digitar algum ponto que não tenha um vídeo explicando. Caso isso aconteça, você pode fazer essa mesma pesquisa, mas no Google, que pode ser que não tenha um vídeo, mas que tenha um tutorial em fotos ou alguma explicação, alguma coisa que te diga o que diabo é aquele ponto que está dizendo naquela receita que você não conhece. Uma coisa importante a se dizer é que as traduções que a gente faz, elas geralmente são para uso pessoal. Mesmo que seja uma receita gratuita, a maioria delas vem escrito no final do post que a pessoa não permite que seja traduzido e postado em outro lugar. Então, se você fizer, usa pra você e não compartilha pela internet, para não prejudicar o trabalho daquele autor. Mas se você quiser muito publicar e compartilhar na internet, escreve para aquele autor pedindo autorização,
não custa nada e a grande maioria dos autores é extremamente simpática na hora de responder as nossas perguntas. E por fim eu quero deixar uma indicação de um blog que é carinhosamente chamado de AmiBR. Ele é feito por 3 meninas muito maravilhosas que pedem autorização para os autores e traduzem as receitas para português e disponibilizam. Então lá tem um arquivo enorme, cheio de traduções de receitas de amigurumis para o português. Então é isso, essas são as minhas dicas. E se você tiver outra dica ou se você tiver alguma dúvida que ficou por aí, deixa nos comentários que eu vou responder, tá bom? Então até o próximo vídeo.